O apóstolo Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipe por causa do evangelho. Mas naquela noite, houve um terremoto. E o carcereiro perguntou para eles: que devo fazer para que seja salvo? Isso está em Atos capítulo 16, a pergunta está no versículo 30. Essa pergunta é essencial ao homem. Ao fazê-la, ele admite que está em perigo. A palavra salvação resume tudo o que uma alma necessita ter e, bendito seja Deus, tudo o que o Evangelho oferece. Sua abrangência é ampla, implica o perdão, a justificação, a redenção e a reconciliação. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus fala de tão grande salvação, pois reúne os diferentes aspectos da poderosa intervenção de Deus em favor do homem. Foi pensando neste amplo significado que escolhemos esta expressão como título dos nossos estudos feitos nestes vídeos, nestes dias. O próprio Senhor começou a anunciar esta maravilhosa salvação. Mais tarde, os discípulos confirmaram a mensagem, dando o próprio Deus testemunho juntamente com eles, por meio dos vários milagres operados pelo Espírito Santo. Depois o Evangelho chegou até nós, os gentios, e o apóstolo Paulo o chamou de o Evangelho da vossa salvação, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ou também a palavra desta salvação, em Atos capítulo 13, versículo 26. A salvação é oferecida aos que perecem. Senhor, salva-nos, perecemos, como disse Pedro em Mateus capítulo 8, versículo 25. Esse desesperado grito dos discípulos em meio à tempestade deixa evidente que a salvação é algo oposto à perdição. E isto fica claro também por outras passagens. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é feito um contraste entre os que se perdem e os que se salvam. Mais tarde, o apóstolo divide os homens entre os que são salvos e os que se perdem, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. A mensagem do Evangelho também faz esta distinção. O Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Recordemos outros vídeos, se você já assistiu sobre o assunto, e nós vimos que, como culpados, necessitamos do perdão. Como condenados, precisamos da justificação. Como escravos, devemos ser resgatados. Por ser inimigos, devemos ser reconciliados. E agora, finalmente, reconhecendo que estamos perdidos, a ponto de perecer, carecemos da salvação. Contudo, estar perdido compreende todas as condições anteriores contempladas, o que nós já falamos em outros vídeos, implica que somos culpados, condenados, escravos e inimigos. E a salvação, por sua vez, corresponde a todos esses estados deste pecador. Quando a palavra de Deus fala de salvação, não se trata de um ponto particular de doutrina, mas de uma noção muito ampla e de grande riqueza. A maioria das passagens que tratam da salvação apresentam-na relacionada aos vários elementos negativos dos quais fomos libertados. Veremos que a salvação de Deus é a libertação de todo perigo que possa ameaçar-nos no presente ou no futuro. Mas se Deus nos salva desta maneira, é por amor, é pura graça, como temos em Efésios capítulo 2, versículo 5, a fim de introduzir-nos também no gozo das bênçãos mais positivas. Contudo, ao mencionar este aspecto mais positivo, quando se trata de saber a que somos conduzidos, a Bíblia emprega preferencialmente termos como vocação ou chamado, e não necessariamente o termo salvação. Um elo entre ambos aspectos, o negativo e o positivo, é feito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, onde lemos que Deus nos salvou
de um estado lamentável e nos chamou a um estado bem-aventurado. Leia este versículo na sua Bíblia. Mas, como já vimos, a salvação deve ser vista mais em conexão com os perigos que nos ameaçam do que as bênçãos às quais nos permite acesso. A história do povo de Israel cita muitas ocorrências de uma salvação. Quase sempre se trata de uma salvação das mãos dos inimigos, e é o que constata Zacarias, o profeta Zacarias, o sacerdote que temos no Novo Testamento, o pai de João Batista. Ele disse: "O Senhor Deus de Israel visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam." Essas palavras de Zacarias estão em Lucas capítulo 1, do versículo 68 ao 71. No Antigo Testamento, a revelação divina era ainda parcial. As relações, aliás, com Deus dizia respeito, acima de tudo, às questões materiais. O pecado era visto principalmente em suas consciências ou em suas consequências terrenas, resultando do justo governo de Deus. Quando Israel pecava, o Senhor o entregava na mão de seus inimigos. Quando Israel se arrependia, ele o salvava, dando-lhes vitória. Leia Neemias capítulo 9, versículo 27. Da mesma maneira, as enfermidades, a fome e os animais selvagens eram enviados como disciplina para Israel. E nesse sentido também, Deus era seu salvador a partir do momento em que a condição moral do povo permitisse. Não obstante, nos profetas a noção de salvação é expandida para além do quadro legal de Israel. Isaías anunciou o Messias, a quem o Senhor diz: "Te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra." Isaías capítulo 49, versículo 6. Esta já é a mensagem do Evangelho. Embora a salvação tenha alcance tão amplo, ela só é concretizada em consequência da pessoa de Jesus Cristo. É dessa salvação de Deus que fala Isaías, o autor da salvação eterna, Hebreus capítulo 5, versículo 9, o Salvador do mundo, João capítulo 4, versículo 42, a salvação de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 30, Atos capítulo 28, versículo 28, em cujo versículo o termo salvação significa o que salva. Como o pecado é a raiz de todos os perigos que nos ameaçam, o Novo Testamento deliberadamente começa abordando o aspecto da salvação que se refere aos pecados, os frutos da natureza pecaminosa. Desde o primeiro capítulo de Mateus, fala-se de Jesus como aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Isto situa a questão em um nível muito mais elevado que o de certas libertações temporais conhecidas a Israel, ou concedida a Israel no tempo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a salvação é considerada, sobretudo, quanto às consequências eternas do pecado, a saber, o juízo que Deus pronuncia sobre cada homem pecador e também o castigo que a ira do céu deve impor sobre ele. É dessa ira que somos salvos mediante a conversão. A salvação, em seu sentido mais profundo, é uma isenção ou uma dispensa da ira de Deus, qualquer que seja a forma em que esta se manifeste. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão. Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 18. Mais adiante neste livro de Romanos, lemos que seremos por ele, por Cristo, salvos da ira. Ou por Deus, Romanos capítulo 5, versículo 9, e que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9.
O Senhor Jesus é quem nos livra da ira vindoura. Este fato é tão certo hoje quanto será no dia da ira. Nesse sentido, a salvação é um fato já acontecido e consumado. O pecado nos fez submergir em toda a espécie de miséria, como culpa, condenação, escravidão e inimizade. Mas o Senhor nos salvou de tudo isto. Com efeito, nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Porém, Deus nos salvou. É isso que temos em Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Tão logo aceitamos a salvação mediante a fé, as questões da nossa culpa diante de Deus como juiz ou do estado deplorável a que o pecado nos conduziu tornam-se coisas tratadas e resolvidas. Com gratidão, podemos afirmar que somos salvos. Veja, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. A salvação já foi realizada. Embora isto seja um grande privilégio, uma grande verdade, a salvação tem alcance ainda maior. A Bíblia fala, além da salvação eterna da nossa alma, ela fala de uma salvação diária e muita gente confunde isto. Estamos num mundo cheio de seduções. No interior, a carne quer agir. No exterior, o diabo nos prepara todo tipo de armadilhas. Quantos perigos rodeiam o crente? Temos a necessidade de sermos salvos diariamente, praticamente uma salvação contínua. Felizmente, a Escritura fala com clareza desta salvação presente, também chamada de a salvação da carreira cristã. O Senhor Jesus está vivo no céu, lá ele atua como nosso sumo sacerdote para permitir-nos participar dessa salvação. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É o que está em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Esta salvação presente, que experimentamos diariamente durante a nossa carreira cristã, diz respeito exclusivamente aos crentes. Ainda que esteja fundamentada sobre a morte de Cristo, só a obtemos graças ao seu serviço sacerdotal no céu, onde ele está vivo e ativo a nosso favor. Estamos sendo salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10, e seremos até o final de nossa carreira por seu serviço, porque o seu serviço não se detém e porque ele é sacerdote por toda a eternidade. Para que possamos usufruir esta salvação diária e prática, recebemos as instruções da Palavra de Deus. Lemos que as Sagradas Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O versículo seguinte, aí, que é Timóteo, 1 Timóteo, continua dizendo que a Escritura não é apenas proveitosa para ensinar, mas também para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, e veja também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Isso demonstra qual aspecto da salvação Paulo tinha em mente ao escrever isto, e confirma o importante papel que a palavra de Deus desempenha em nossa salvação cotidiana. Ela nos torna sábios, prudentes, faz-nos evitar armadilhas e, sobretudo, dirige nosso olhar ao Senhor. Quando Paulo escrevia essas palavras, obviamente, se referia ao Antigo Testamento, conhecido por Timóteo desde a sua infância. Ali, realmente temos abundância de saudáveis advertências, as quais, se observadas, nos guardam de inúmeros perigos e armadilhas. Não é preciso dizer que o mesmo se aplica ao Novo Testamento, o qual alguns de nós temos o privilégio de conhecer desde a meninice. Para resumir, podemos afirmar que a nossa salvação
é cotidiana. Podemos afirmar que a nossa salvação cotidiana é resultado da intercessão do nosso sumo sacerdote no céu, o Senhor Jesus. É também a ação da palavra de Deus quando a levamos em consideração. E convém adicionar ainda um terceiro elemento, que é a presença do Espírito Santo em nós. O Senhor o enviou para que esteja conosco até o final da nossa carreira cristã. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito nos permite compreender a palavra de Deus e nos faz gozar da comunhão com o Senhor glorificado. Mas tem ainda um outro ponto sobre a salvação. A Bíblia fala de uma salvação futura. Resta-nos considerar outro grupo de passagens as quais falam da salvação como algo futuro. Um fato que ainda aguardamos. Leia com atenção Hebreus capítulo 9, versículo 28 e Romanos capítulo 13, versículo 11. Veremos a seguir que ainda devemos ser salvos da ira de Deus no seu sentido terreno, a saber, salvos dos juízos apocalípticos. Também devemos ser salvos do domínio da morte física. Esta salvação futura faz parte da esperança cristã. Devemos vestir a esperança desta salvação como capacete, e ela permitirá que endireitemos a cabeça, apesar das adversidades que nos cercam diariamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A nossa esperança de salvação se tornará realidade na segunda vinda de Cristo. É verdade que alguns anos depois, quando de sua aparição, ele virá para o mundo como juiz. Mas nós o esperamos, mas nós não esperamos. O crente não espera neste caráter. Para nós está escrito, para os crentes está escrito, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, o versículo 20 e o 21. Também lemos, logo ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. A salvação futura será o último ato de libertação que o Senhor realizará em nosso favor. Será como o coroamento de sua misericórdia. Ela compreende a ressurreição dos que estiverem mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e o arrebatamento dos santos que estiverem vivos antes que a grande tempestade da justa ira de Deus seja derramada sobre a terra. Todos estaremos, então, com o Senhor, todos os salvos, para sempre, protegidos do perigo, e nossa salvação será totalmente concluída. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras são do Senhor Jesus. Ele falou isto numa noite com um homem chamado Nicodemos. Isso está registrado em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21.